Campina Grande, quinta-feira, 29 de agosto. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Combate ao Fumo. E eu quero me dirigir a todos os dependentes e usuários do cigarro. Pare de fumar antes que o cigarro acabe com você. Todos que são usuários do cigarro sabem o quanto é prejudicial à sua saúde o tabagismo. Quando você compra um maço de cigarro, lá está, o Ministério da Saúde adverte que aquele produto que você vai estar consumindo é nocivo à sua saúde. Ele vai afetar seu sistema respiratório, causando insuficiência respiratória, laringe prejudicada, garganta cometida de câncer e os pulmões também comprometidos. Então, é bom que você, nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo, pare como será importante para você deixar de fumar. Eu já fui usuário do tabagismo e sei o quanto é difícil você largar este vício. Mas eu quero lhe dar um conselho. Jesus nos diz em sua palavra: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, esse é o conselho que nós que fazemos o programa Opção para a Vida deixamos para você nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Logo mais estaremos ouvindo o nosso irmão missionário, evangelista Davi Porto de Moraes, que foi um dos conferencistas da nossa 25ª Conferência Missionária realizada no último domingo em nossa igreja. Hoje você ouvirá a conclusão desta palavra. Mas antes, eu quero deixá-los com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Ele vai estar interpretando a música Achei um Bom Amigo, Jesus o Salvador. Deleite-se com esta música. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, e com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. Ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele ter constante comunhão, servido fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. E agora vivo, guarda-me do mal. Nós fomos alistados para a guerra.
Nós fomos arregimentados para o exército. E há uma orientação muito clara que Paulo traz nesse texto primeiro que estamos lendo, na primeira parte da mensagem. E qual é a orientação de Paulo? Qual é a orientação de Paulo? Coloca aqui para nós o versículo 4. Que nenhum soldado em serviço se envolva em negócios desta vida. Porque o objetivo deste soldado qual é? Satisfazer aquele. Você é um soldado, você tem coragem de levantar sua mão e declarar: eu sou um soldado de Cristo. Não sou o soldadinho de Cristo, mas um soldado de Cristo. Se você entende isso, irmãos, esse texto precisa ficar claro em seu coração, como tem ficado em meu coração. Porque se fomos chamados, irmãos, como soldado para uma guerra épica, única, para a guerra das guerras, não há lugar, irmãos, para estar nesse corpo, estar nesse exército, vivendo de qualquer jeito, irmãos. Cuidando de si mesmo, buscando agradar ao próprio coração, embaraçando-se com este mundo, irmãos, tão sedutor. Não há lugar para isso, você entende? Que não há lugar para escolhermos o lugar da batalha, que para escolhermos se vamos ou não, para escolhermos qual será a minha medida do que eu vou fazer, o tempo que eu vou servir. Soldado é soldado continuamente. Temos aqui soldados aí, pessoas militares, sim ou não, pastor Levi? Você pode até por um tempo entrar na reserva, mas agora mesmo Israel está convocando todos, tem convocados, todos. Vai determinar a idade de todos, tem que voltar. Por quê? Porque esses foram soldados do exército. Há momentos em que a batalha está mais tranquila aparentemente, mas há momentos em que a batalha vai efervescer. E quem é o soldado não pode correr, irmãos. É uma batalha onde nós precisamos entender, irmãos, que não é a despeito de nós, não é a despeito, irmãos, de viver confortavelmente neste mundo, de procurar os benefícios que nos tragam apenas a suposta paz interior, que nos traga descanso para estarmos em casa bem tranquilo, enquanto o mundo está morrendo, a exemplo dos testemunhos que já ouvimos aqui, enquanto lá no México há pessoas precisando ouvir o Evangelho, enquanto há pessoas aqui no mundo do crime, em bairros onde a droga, meu irmão, está destruindo vidas, a bebida cada vez mais cedo. Há lugar para você ficar sentado na frente da televisão? Para que eu fique, começando de mim, sentado na frente da televisão apenas desfrutando de entretenimento, irmãos? O chamado que é nos feito para participar desta guerra, entenda, e aqui eu não estou falando, para que não fique nada aqui confuso, eu não estou falando do suposto grande conflito, defendido por certa profetisa. Não, eu não estou falando de uma dualidade, onde o reino das trevas uma hora ganha, o reino da luz, não. Nós sabemos a quem atendemos, a quem servimos, o Senhor dos Exércitos, que não perde uma batalha e que já venceu e vai vencer eternamente. Preste atenção. Mas, como soldados, nós precisamos entender o nosso lugar, irmãos. Porque pode ser até que o soldado tente se esconder. Pode ser que o soldado, cansado da guerra, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, ele tente, em alguma medida, entregar os pontos, dizer, não é comigo. Pode ser, mas não haverá paz. Não haverá paz, irmãos. Se é um soldado, se ele sabe que a sua nação está em perigo, que o seu povo está, ele não terá paz. Ele pode se esconder e fazer como Jonas, ir para o lado extremo, pegar o navio para um lugar mais longe. Mas sabe o que é que o Salmo 139 diz? Acho que o pastor sabe de cor, a gente já sabe, né? Ouviu tanto. Para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu descer ao mais profundo abismo, tu lá estás. Se eu subir ao mais alto dos montes, não tem para onde fugir. A convocação feita vai bradar em nosso coração, porque o Espírito nos chama, irmãos, nos convoca a responsabilidade que temos por quem? Porque se a nós está garantida a salvação pelo sangue de Cristo Jesus, isso não pode ser retirado. Há muitos, irmãos, que não têm, e o diabo sabe, irmãos, e o que é que ele vai fazer? Ele vai guerrear.
mesmo sabendo que o tempo dele já está curto. A própria palavra descreve, o diabo sabendo que seu tempo, que lhe resta pouco tempo, ele desce com ferocidade, para buscar destruir, perseguir, e aí ele vai intentar contra a sua vida, vai intentar contra a minha vida, vai fazer com que a igreja se embarace com tantas coisas que são interessantes, mas não são fundamentais, para que nós esqueçamos, irmãos, para o qual nós somos chamados. Nós somos chamados para a guerra. Cantamos aqui, aquele que tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. E nesse primeiro momento da mensagem, irmãos, o que eu quero trazer é essa dimensão. Você entende que há uma guerra acontecendo? Entende, irmãos? Não é apenas uma guerra ideológica, não. Não é uma guerra apenas por território, não é uma guerra por política, por quem manda. Não, irmãos, não. Isso aí são consequências, são vieses de uma batalha muito mais profunda, pelas almas dos homens, pelas almas que estão aí fora, que talvez esteja dentro do seu lar. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão. Uma guerra que tem que ser travada, irmãos, sem medo, sem amor a si próprio, sem o devido cuidado ou egoísmo, uma ação egoísta de querer se preservar, irmãos. Porque enquanto nós queremos nos preservar das dores de uma guerra violenta que certamente trará cicatrizes, trará dores, trará muitas vezes traumas, presbítero Sidney, enquanto nós tentamos escapar disso, almas estão morrendo, sem Cristo, sem que cumpramos a nossa missão, e nós seremos responsabilizados por isso. Você entende isso? Agora então abra sua Bíblia em nome de Jesus, no segundo texto, por favor. Está lá em Coríntios, que é tema também da nossa conferência missionária. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. E eu quero mais uma vez que coloque aqui, porque a gente faz uma leitura uníssona, na mesma linguagem, né, já que hoje temos tantas linguagens diferentes. Por favor, coloque aqui 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos lá, vamos ler? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí olha o que é que ele vai dizer. Em tudo somos atribulados, porém não perplexos, porém não perseguidos, porém não abatidos, porém não levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, ou todo dia somos entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Quais são as implicações dessa guerra, irmãos, para mim e para você? As implicações primeiro começam, e eu queria pular primeiro o versículo, e ir para o segundo da leitura, pular o versículo 7 e já para o 8º. Por causa dessa condição de guerra, e por causa da nossa natureza humana, haverá momentos nesse ambiente de guerra que nós estaremos sofrendo uma tremenda pressão, uma violenta pressão no corpo, na mente, no espírito. Porque o inimigo das nossas almas, compreendendo a nossa posição de guerra, ele não vai aliviar, ele está ao derredor, ele está buscando alguém que se desperta para cumprir a missão, e ele vai pressionar. E é exatamente isso que Paulo está tratando no versículo 8, quando ele diz: em tudo somos atribulados. E esse termo aqui, irmãos, tem essa ideia no original, de pressão, de alguém que vem com toda a sua força, sua malignidade, o diabo,
para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no dia a dia, no ambiente da família, para tentar fazer pressão sobre nós, irmãos, a fim de que nós abandonemos o fronte, a fim de que nós olhemos e dissemos, agora eu vou cuidar da minha própria vida, a fim de que nós possamos olhar e dizer assim, cada um que busque o seu, o pastor que resolva o problema de sonhos, o DEMIC que vá cumprir, porque eu estou cansado, eu não aguento o sofrimento, eu não aguento a tribulação. E Paulo diz, é possível que essa pressão venha, e ela vem. Você já sentiu essa pressão? Eu já senti muito, irmãos. Eu posso até dizer mais, eu tenho sentido. E parece que quanto mais o tempo passa, mais a igreja vai sofrendo, ou vai lutando contra essa pressão maligna, que o diabo sabe, porque o diabo sabe, irmãos, ele sabe que resta pouco tempo, resta muito pouco tempo. Olhe para o relógio, olhe para Israel, o pastor já falou muito disso, eu não vou nem falar. É claro, as evidências são claras, irmãos, de que nós estamos no processo final da história, e o diabo sabe, como você, ele sabe disso, então ele vai pressionar ainda mais, ele vai usar todas as suas ordens malignas, para pressionar sua mente, para tentar afetar a sua casa, a sua família, ele vai atingir os seus, irmãos, para que você desista, para que você diga, eu não suporto, mas há uma palavra, irmãos, que completa esta sentença, nós somos atribulados, mas não angustiados. E sabe o que é que ele está dizendo aqui com angústia? Ele está dizendo ao ponto de perdermos completamente, de forma plena e contínua, a fé. O soldado não vai perder, porque à medida que ele recebe a pressão do diabo, à medida que ele vem pressionado pelas circunstâncias da vida, e ele se sente exprimido contra a parede, muitas vezes se esgotando os seus fôlegos, vem a mão do Todo-Poderoso, e o toma, e o levanta, e usa um dos seus irmãos, e usa o pastor da igreja, e usa a palavra, e usa a oração dos irmãos, e nos tira desse sufoco, irmãos, e nós somos aliviados, e sentimos o refrigério do Espírito Santo, para continuar a jornada, para seguir em frente. Nós não vamos nos manter, ele não conseguirá nos manter nas cordas. Já viu o lutador que está lá, papai, pancada e pancada e pancada, e você diz, agora era, daqui a pouco vem um alívio, e ele se livra daquela pressão. Mas Paulo ainda diz mais no versículo 9, ainda no versículo 8, perplexos, porém não desanimado. Mais uma vez, irmãos, quando a gente vai para a origem dessa palavra, o significado, ele está dizendo que por muitas vezes nós podemos hesitar, essa é a ideia, porque às vezes, irmãos, vem circunstâncias em nossas vidas, porque apesar de crentes, irmãos, eu vou dizer um negócio a você, tem horas que somos surpreendidos por situações e circunstâncias, sim ou não? Você até dimensiona, irmãos, quem vive uma vida de guerra, tá certo? E entende o propósito da guerra e todo o ambiente da guerra, ele tem uma dimensão de como é a guerra. Ele sabe que se levantar muita cabeça vai ser atingido, se der muita asa, se não cuidar da sua arma vai perder, se não... Está entendendo? Mas, irmãos, mesmo assim, há momentos que ainda vem coisas que você não imagina que vem. Você não tem ideia, irmãos, que vem. E é nesse momento que Paulo diz, nós podemos ficar perplexos diante do que nos é colocado, daquilo que se apresenta diante de nós. De repente o gigante que nós pensávamos que era grande, ele na verdade é 10 vezes maior do que a gente imagina. E nós olhamos e meio que damos um passo atrás, meio que olhamos, mesmo que pensamos, ei, isso aqui não, até aqui deu. Depois disso, mas mais uma vez Paulo vai dizer o quê? Podemos ser surpreendidos. E ao ser surpreendidos, cada um de nós com algumas notícias, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente para, tenta respirar, toma um fôlego, dimensiona o gigante, mas dentro de nós brada a voz do Espírito Santo que diz, maior é o que está conosco, do que o que está, é grande, o gigante ainda é maior do que você pensa, mas maior do que ele é o nosso Deus, é aquele que cuida, é o Senhor dos exércitos, que não perde uma batalha. E aí você de novo suspira, toma o fôlego e parte para cima.
É isso que Paulo está dizendo. A dimensão da natureza carnal, irmãos, nos traz essas questões. Não se lamente porque muitas vezes você se sente fraco, por muitos dias às vezes acordar não tão animado como deveria, não com tanta vontade de ler a palavra, de orar, são circunstâncias, mas Paulo está dizendo, em nenhuma delas nós podemos regressar, porque lá no versículo 9 ele ainda diz, nós podemos ser perseguidos, porém jamais desamparados. Perseguidos, irmãos, é uma coisa natural da vida cristã, completamente natural da vida cristã é ser perseguido. Paulo, escrevendo ao próprio Timóteo, vai dizer, aquele que quiser viver piedosamente, será o quê? Perseguido. Quer ser crente, quer dar lugar à palavra, quer andar na lei do Senhor, quer orar, buscar, quer andar conforme a sua lei, vai ser perseguido. Isso é algo que está inerente à vida cristã, e nós não podemos abrir mão disso. E deixa eu dizer uma coisa aqui, para aquentar o seu coração, ou pelo menos para trazer a luz da realidade da guerra, irmãos. Na guerra, às vezes, a gente recebe, às vezes o inimigo não só está do outro lado, não. Às vezes o inimigo está do nosso lado. Já ouviu falar do fogo amigo? Hein, Saulo? Daquele que está lá na guerra, na batalha, de onde você menos espera, vem uma alvejada. De onde você menos espera, e quando você pensa, vamos lá, vamos nós, que você olha, só está você. Às vezes a perseguição, Diácono Teófilo, é dentro do próprio ambiente. Foi Jesus quem disse, irmãos. Os inimigos do homem estarão aonde? Aonde, irmãos? Dentro da sua própria casa. Você pode viver a vida que você for, muitas famílias aí experimentam isso, o cara está desmantelado, vivendo de todo jeito, na hora que ele diz assim, eu vou ser crente, eu não vou mais sair para beber, eu não vou sair mais para viver uma vida dissoluta. Ao invés da família às vezes acolher, diz assim, pronto, agora quer ser crente, pronto, agora... E aí agora passa a perseguir. Porque a realidade do mundo, irmãos, e a pregação do evangelho é loucura para os que se perdem. E por isso eles não entendem. E Satanás os usa muitas vezes para perseguir, é fato. Mas diante disso, irmãos, mais uma vez Paulo diz, podemos ser perseguidos e seremos, mas jamais seremos desamparados por aquele que nos guarda. Porque foi ele mesmo quem prometeu, eu estarei convosco todos os dias. Irmãos, você está só, meu irmão. Quantas vezes nós nos sentimos sós, irmãos, e sós mesmos. Não tem ninguém. Não tem família, não tem amigo, não tem ninguém. Mas quem é que está do nosso lado? E ele já basta. Ou não, basta para você? Quando ele diz isso, ele diz assim, isso basta. Paulo se sentiu muitas vezes assim, encarcerado, e ele até chegava a dizer, eu estou só. Mas ele sabia que ali ao seu lado estava o Senhor. E por isso ele continuava. Concluindo, ele diz, nós poderemos ser abatidos, irmãos, porém, não destruídos, nunca. E quando eu fui fazer a leitura própria desse texto, também buscando uma compreensão mais apurada, eu fiquei um pouco chocado, até perplexo. Tem coisas que nos... E aqui, irmãos, está dizendo claramente, pastor, ele está falando de alguém que vai ao campo de guerra e que é alvejado de morte. E Paulo então está trazendo a dimensão, irmãos, de que nessa guerra, presta atenção, é possível que nesta guerra você chegue ao fim da sua vida. De que você seja alvejado definitivamente enquanto, bem aspas, enquanto nesta terra. Quantos de nós, irmãos? Quantos mártires a igreja teve? A igreja não é aquele tipo de novela, irmãos, entenda, a vida cristã não é aquele tipo de novela que vai, tudo ruim, e daqui a pouco dá tudo certo, na perspectiva humana não, presbítero Genildo. É aquela realidade em que muitas vezes termina nós com aquele que está no fronte de guerra abatido. Abatido. Mas, para aquele que foi abatido no campo de guerra, há uma promessa. Sim ou não? Porque o próprio Cristo, ele vai declarar assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, ou esteja morto, verá, podemos ser abatidos, e Paulo está dizendo, nós podemos ser abatidos nesta terra. Paulo foi abatido, irmãos, com todo o seu trabalho, com toda a sua carreira, ele perdeu a sua cabeça, ele foi abatido por causa do Evangelho,
Parece que ele estava prenunciando, porque essa foi a última carta que ele escreveu. Parece que ele já estava dimensionando o que ia acontecer com ele. E ele foi abatido no campo de guerra. Mas é certo, é fato, irmãos, que na ressurreição do último dia, ele se levantará. Porque mesmo abatidos, nós nunca seremos destruídos. Os filhos de Deus têm a promessa da vida eterna, irmãos. Então você entende, irmãos, qual é a realidade da guerra que nós estamos vivendo? Você compreende que não dá, irmãos, para olhar para esse mundo nos últimos dias, de forma que o mundo está e da forma que o mundo está, e nós perdemos tanto tempo, como eu tenho perdido tempo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tanto tempo que eu tenho perdido com entretenimento, tanto tempo que eu tenho perdido com coisas que tem mais a ver com este mundo, com embaraços, irmãos. Enquanto almas estão sendo perdidas nesta guerra. Mas também você sabe as implicações. E aí fica uma escolha, irmãos. Se é que se pode escolher. Jonas tentou escolher, não deu muito certo para ele não. Paulo, a Bíblia diz que relutou. Aquele momento ali no caminho de Damasco, irmãos, não se engane, não foi um momento único não, ou não foi o primeiro não. Já havia uma luta no interior do coração daquele homem. E o próprio Deus vai dizer, Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele já estava sendo vilipendiado com tudo que estava vendo, com os testemunhos dos mártires que ele colaborou para matar. Ele estava vendo e tentou lutar, até que o Senhor o derrubou definitivamente e disse, agora você vai ser um soldado de Cristo. E você vai experimentar e ver o que é sofrer pelo nome de Cristo, que você ainda não sabe. Mas não vemos esse homem se lamentando, irmãos, ao final da sua história. Vemos? Não, não vemos. O que é que ele vai dizer lá no finalzinho da própria carta de Timóteo? Volta aí para Timóteo. Em nome de Jesus. A gente já vai caminhando para o encerramento. Capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 6. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Estava prestes a ser abatido. Combati, porém, o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha que Paulo passou muita luta, meus irmãos, tribulações, perseguições, perplexidades e tudo isso. Já agora, olha a esperança dele, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. A melhor maneira de olharmos para essa guerra, irmãos, e todo o propósito dela, não é olharmos para a realidade desse mundo, apenas olhando para os que estão perdidos, mas é olhar para uma realidade celestial, porque haverá um dia em que essa guerra cessará definitivamente, a vitória já é certa. Nós vemos aqui Romanos 8, tá certo? Nós estamos do lado do vencedor, tá certo? Não há o que temer, mas essa guerra um dia vai acabar, irmãos. Essa guerra que nós empenhamos contra as portas do inferno para trazer almas para o reino da luz, ela vai acabar. E a partir daí, irmãos, eternamente, não é por alguns dias, não é por alguns anos, ou centenas de anos, ou milhares de anos, mas eternamente nós estaremos na presença do Senhor, gozando da alegre e fervorosa presença do nosso Deus. E mais uma vez eu quero perguntar para que você reflita, irmãos, em nome de Jesus, encerramento dessa palavra. Qual é o evangelho que tem lhe chamado a atenção? Para qual evangelho você tem sido chamado? Receba em nome de Jesus o evangelho da abundância. Ele é o Deus abundante, sem dúvida. Receba o evangelho do reino da luz. O reino de Deus é poderoso, suficiente, é invisível, mas está em cada um dos lugares e no nosso coração. Receba o vivo e novo caminho, que é Cristo Jesus. Mas não esqueça, irmãos, de lembrar que você foi chamado para a guerra. E que isso, em nome de Jesus, faça diferença em nosso coração, já que estamos falando de conferência missionária, porque não fomos chamados para estar sentados apenas aqui, adorando a Deus, cantando. A nossa adoração também acontece lá fora, diante de um mundo perdido. Acredito que você foi profundamente abençoado através desta palavra ministrada pelo irmão evangelista missionário Davi Porto de Moraes.
Amanhã você está convidado a ouvir um outro orador, o professor Laércio, também foi conferencista da nossa 25ª Conferência Missionária. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e possam ter um dia debaixo da proteção, da direção e dos cuidados do nosso Pai Celestial. Até amanhã.